Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é História em Quadrinhos e daremos início ao capítulo 5 e este é o gênero textual da primeira leitura. Bom, mas antes vamos às páginas de abertura do módulo do capítulo 5. Acessibilidade é um direito de todos. Bom, observem bem a imagem enquanto eu faço a leitura. Todos nós temos limitações, mas isso não deve ser motivo para desistirmos de algo ou excluirmos alguém. Vamos trabalhar juntos para que todos se sintam acolhidos e respeitados. Letra A. Você já viu ou conhece pessoas que praticam esportes como apresentado na imagem? O que você acha disso? Bom, essas 3 perguntas eu quero que vocês reflitam para a gente poder discutir na aula ao vivo. Letra B. O que significa o termo acessibilidade? Que formas de acessibilidade você conhece? C. Quais políticas de acessibilidade existem na sua escola? Bom, então vamos ao texto. Leitura 1. O texto a seguir é uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Nela, os personagens viverão uma situação que os fará refletir sobre a importância da acessibilidade para pessoas com deficiência. Observe o título da história e tente imaginar que situações os personagens vão vivenciar. Depois, converse. Bom, eu não vou fazer a leitura, né? Eu vou passar brevemente, apesar que dá para a gente até fazer uma leitura aqui pela falta de texto verbal, né? De linguagem verbal. É uma linguagem não verbal aqui, então dá para a gente observar. O que fazer com tantas tábuas? Então, observem aí, façam a leitura que eu passo para a próxima página. Bom, então vocês puderam notar aí na história em quadrinhos, né, que o Cascão e o Cebolinha estavam aí em um certo atrito no que fazer com as tábuas que eles tinham encontrado, até os dois entrarem num consenso e tiveram uma atitude muito bacana ajudando o amigo Luca. O Luca, ele é um personagem cadeirante da Turma da Mônica. Apaixonado por esportes, ele adora brincar com a turma. Nas histórias, Luca costuma enfrentar situações em que sofre com dificuldade de locomoção, como calçadas esburacadas, falta de rampas em prédios ou casas e veículos coletivos sem condições de receber alguém que utilize uma cadeira de rodas. Embora tratem de assuntos importantes e sérios, como acessibilidade, as histórias que o Luca participa são repletas de alegria e de bom humor. Novamente, 3 questões aí de interpretação oral, dessa vez em relação à história em quadrinhos. As informações que você imaginou encontrar na história em quadrinhos se confirmaram após a leitura do texto? Comente. 2. Finalizada a leitura, o que mais chamou a sua atenção no texto e por quê? 3. Como você reagiria se presenciasse alguém passando por uma situação parecida que a de Luca? Compartilhe. Então, essas questões a gente conversa na aula ao vivo. Interpretação escrita, isso é o que vocês vão fazer na aula de hoje. No início da história em quadrinhos, Cebolinha e Cascão encontraram diversas tábuas e começaram a refletir sobre o que poderiam fazer com elas. Letra A. Que ideias eles tiveram? B. Por que os personagens não conseguiram tomar uma decisão? Letra C. O que aconteceu para que eles entrassem em um acordo? 2. Que consequência a atitude de Cebolinha e Cascão gerou? Que benefícios dessa atitude foram sentidos somente por... esses benefícios, né? Só foram sentidos pelo Luca? Só o Luca sentiu esse benefício? Explique.
3. Ao observar os quadrinhos, conseguimos identificar um ambiente em que a história acontece. Letra A. Qual é esse ambiente? B. Em que período do dia a história acontece? Explique como você chegou a essa conclusão. 4. As histórias em quadrinhos apresentam os fatos por meio de uma sequência de quadros, podendo utilizar a linguagem verbal e ou não verbal. Letra A. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa história? Eu falei no início da leitura. B. Mesmo utilizando apenas um tipo de linguagem, os fatos da HQ puderam ser compreendidos? Explique. 5. Em uma HQ, as falas e os pensamentos dos personagens representados por meio de balões são representados por meio de balões. Veja a seguir alguns tipos de balões e assinale aquele que foi utilizado na HQ. O que fazer com tantas tábuas? Então, olhem aí, tá? Veja assinale o que foi utilizado na HQ, certo? 6. As expressões fisionômicas dos personagens ajudaram a construir os sentidos da HQ. Observe alguns trechos da história e identifique o que as expressões do personagem Cebolinha indicam. Então, vocês vão olhar a fisionomia dos personagens e escrever o que cada uma delas indica. Então, vocês vão só observar o Cebolinha, ok? Certo? Só o Cebolinha. 7. Nas HQs, há vários recursos gráficos usados para representar ações e movimentos, como traços, paralelos, bolinhas, estrelas, fumaças, rastros, etc. Identifique esses recursos nos quadrinhos a seguir e circule-os e escreva qual ação ou movimento cada um deles representa. Então, observem esses detalhes, massinha, os tracejados, tá? E escrevam o que eles representam. Bom, exercício 8. Nessa HQ, alguns quadrinhos têm contorno e outros não. Quais são os quadrinhos sem contorno? É a primeira pergunta. E observe o que é mostrado neles e indique o efeito de sentido que eles criam para o leitor. 9. Que temas podem ser extraídos dessa HQ? Bom, a história em quadrinhos, também conhecida como HQ, é um gênero textual que apresenta acontecimentos em uma sequência de quadros. Os fatos narrados envolvem personagens e ocorrem em determinado tempo e espaço. Além disso, uma HQ pode apresentar linguagem verbal e ou não verbal e diversos tipos de balões que representam falas e pensamentos. Bom, essa é a nossa atividade de hoje. Vocês vão responder as questões, reflitam sobre o tema trabalhado, que é acessibilidade. E na próxima aula, iremos corrigir as tarefas e conversar um pouco mais sobre esse assunto. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.